Você já parou pra pensar por que ninguém adota o Chaves ou pelo menos alimenta ele? A gente sabe que o Chaves mora no 8, mas a real é que essa casa seria a referência ao canal 8 lá no México, e não que é de fato uma casa lá na vila. E mesmo se fosse, ele não tem uma família que cuide dele. O próprio seriado traz essa questão em vários episódios. As atitudes do Chaves muitas vezes gritam por ajuda na cara de todo mundo. Um exemplo disso é no episódio da catapora da Chiquinha, que o Chaves faz de tudo pra ficar doente e ir pro hospital porque lá ele ia ter o que comer. Você tá querendo pegar a catapora? Sim, é que uma vez me levaram pro hospital porque eu estava doente e em um só dia me deram de comer 3 vezes. Tem também o episódio A Perna Quebrada, que o seu Madruga tinha sido atropelado, aí por causa disso a dona Clotilde quer cuidar dele dando comida. E mano, se liga só nessa cena. Vão lhe dar alimentos por ter sido atropelado? Vão sim, de jeito. Vou ali me atropelar um pouquinho. A fome que o Chaves passa é tão grande que ele não se importaria de ficar doente ou de ser atropelado se isso significasse ter alguém pra dar de comer pra ele. E isso tudo passa bem debaixo do nariz de todos os personagens. E se é assim, por que ninguém faz nada pra ajudar ele? Pra achar essa resposta, a gente vai ter que falar sobre a condição financeira e a empatia dos personagens adultos. Dentre todos, o seu Madruga tem a pior condição financeira disparado. Não é à toa que ele deve 14 meses de aluguel, né? E mesmo tendo um teto pra dormir, ele precisa economizar muito pra ele e a Chiquinha terem o que comer. Sem falar das vezes que ele comprava as coisas fiado e botava na conta da dona Florinda. Fazendo o padeiro pensar que a Chiquinha ia a meu pedido, não? Apesar do seu Madruga ser o adulto mais pobre, ele se importa muito com o Chaves. Um dos episódios que prova isso é o que ele convida o Chaves pra desjejuar, mesmo não dando certo no final. Chavinho, o que está fazendo aí? Esperando seu pai acordar para que ele me convide pro café da manhã. No episódio A Sociedade, o Chaves come todos os churros e o seu Madruga leva a culpa por ele. Vai me dizer que chegou alguém, comeu todos os churros e foi embora sem pagar. Fui eu! Fica óbvio que o seu Madruga só não ajuda mais o Chaves porque ele é muito pobre, e não porque ele não liga. Você estava com muita fome, não é? Falando agora da Bruxa do 71, meio que dá a entender que ela tem uma condição financeira decente. Ela não é pobre como seu Madruga, mas também não significa que ela tem dinheiro sobrando. De toda forma, ela tem condição suficiente para pelo menos dar um almoço ou um café da manhã pro Chaves de vez em quando. O problema é que ela não se importa muito com a situação dele. Já teve episódios que ela deu dinheiro para ele, mas foi em troca de favores, e não uma coisa que ela sentiu no coração e tal. A verdade é que ela só liga de cozinhar pro seu Madruga, o que prova que ela tem sim condição suficiente para alimentar outra pessoa. E pensar que eu tinha lhe preparado um frango assado do jeito que o senhor gosta. Um franguinho assado? No caso da dona Florinda, ela tem a melhor condição financeira da vila, mas nada de empatia pelo Chaves. Ela basicamente vê ele como um mendigo. Antes de virar um mendigo, eu prefiro pedir dinheiro na rua. Às vezes que o Chaves comeu alguma coisa que ela fez foi sem permissão. Tipo quando ele comeu vários churros do professor Girafales. E também em ocasiões especiais, como no aniversário do Kiko. E olha que se dependesse da velha valentona, o Chaves nem aparecia na festa. Ouça, Chaves. Ter que convidá-lo para a festa de aniversário do Kiko foi um verdadeiro esforço. Só que isso muda um pouco quando ela abre o restaurante. O Chaves começa a trabalhar para ela e passa a ganhar um salário. Mas isso só depois que a dona Neves faz um protesto a favor dele. E você, Chavinho, vai ter um salário. E poderá trabalhar quando quiser. Pra ser justo, ela sente um pouco de empatia pelo Chaves no episódio que ela contrata ele porque acaba ficando com dó. Chaves, vem cá. Gostaria de me ajudar aqui no restaurante? O professor Girafales é uma incógnita. A gente praticamente desconhece o quão pobre ou rico ele é, mas eu acredito que ele tem uma condição financeira parecida com a da dona Clotilde, ou até um pouco melhor. O Girafales é quem menos se importa com o Chaves. Uma das únicas vezes que ele refletiu sobre isso foi no episódio Isso Merece um Prêmio, quando o Chaves mostra um desenho que ele fez. O que significa isto? É meu café da manhã de todas as manhãs. Daí, o professor fica com isso na cabeça e comenta com a dona Florinda. Eles ficam se lamentando, mas não tem coragem de oferecer nenhum biscoito pro menino, mano. A cena final, que o professor dá uma caixa de biscoito pro Chaves, não dá pra considerar empatia, porque ele ia dar aquela caixa pra qualquer um dos dois que dissesse que é o autor do desenho, tá ligado? Naturalmente, isto merece um prêmio.
Você gosta de biscoitos? Sim. Pois esse pacote é só pra você. O Sr. Barriga é sem dúvida o personagem que mais tem dinheiro no seriado. Mesmo o Chaves recebendo ele com pancada e zoando o peso dele com as outras crianças, ele se importa demais com o Chaves. Só dele deixar o Chaves morar na vila pra ele não ter que morar na rua, já mostra a grande barriga que o Senhor Coração tem. Perdão, senhor Barriga, perdão. A gente vê em muitos episódios o Sr. Barriga ajudando o Chaves de alguma forma. Exemplo disso é no episódio que o carro dele já tava limpo, mas mesmo assim ele acaba deixando o Chaves limpar em troca de dinheiro. Quanto você vai cobrar pela lavagem? 2.000. Aqui está. Pode lavar. Obrigado. De nada. Também tem quando ele se oferece pra ajudar no de jejum do Chaves. Será que dá pra repor com esses 10 mil? Sim. Eu vou comprar os ovos. Não posso esquecer também do episódio de Acapulco. O Sr. Barriga fica com muita dor do Chaves. E aí acaba levando ele pra viagem com direito a muita comida. Bom, Chavinho, o que você vai comer? Tudo. Pra mim, o Sr. Barriga e o Seu Madruga têm o mesmo nível de empatia pelo Chaves. A única diferença é que o Seu Madruga não tem condição de ajudar tanto quanto gostaria. Eu tinha falado sobre alguém adotar o Chaves, só que eu devo admitir que isso seria uma grande responsabilidade, principalmente pro Seu Madruga e pra Dona Clotilde, que são mais humildes. Mas uma coisa mais simples que todos podiam fazer era alimentar ele de forma revezada. Por exemplo, hoje a Dona Florinda alimenta, amanhã o Seu Madruga, depois a Dona Clotilde e assim por diante, tá ligado? Só isso já resolveria quase tudo pro Chaves. Isso. Mas por que ninguém faz nada disso? Bem, os nossos problemas geralmente são mais importantes do que de qualquer outro. E é normal olhar dessa forma. Você não ajudar o próximo não significa necessariamente que você seja uma pessoa ruim, porque só você sabe o que se passa na sua vida. Mas tirando esse fato e também o lance de ser só uma ficção, isso que é retratado no Chaves acontece na vida real. E a psicologia social chama de difusão de responsabilidade ou efeito espectador, que é quando sentimos menos responsabilidade de agir ou de tomar alguma atitude quando a gente está em grupo, porque a quantidade de pessoas faz a gente pensar que uma delas vai resolver a situação e você não precisa fazer nada, daí acaba que ninguém faz nada. Trazendo mais uma vez o episódio Isso Merece um Prêmio, a Dona Florinda e o professor falam exatamente disso. Como é possível que hajam meninos como Chaves e muitos outros que não têm absolutamente nada para comer? E no momento que mais podiam agir, eles não dão a mínima para tirar o Chaves daquele círculo vicioso. E vocês, pessoal, acha que alguém podia adotar o Chaves? Deixa aí nos comentários e não esquece de deixar o like e hypar o vídeo, beleza? Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e falou!